Olá, vamos falar um pouquinho sobre ética, limites da aromaterapia, limites do aromaterapeuta, diferentes áreas de atuação da aromaterapia e no que isso implica nesses limites, e também diferentes formas de avaliar e utilizar os óleos essenciais. Ética profissional é tão importante quanto o sigilo profissional. A ética é tanto consigo, a ética profissional consigo enquanto pessoa, assim como a ética também com relação ao seu comportamento frente ao seu cliente, e também o respeito ao cliente com relação ao sigilo profissional, que tudo que tem relação com o seu cliente é íntimo seu, é um contrato que se tem de que o que está na sala de atendimento é sigiloso, só fica entre você e o seu cliente. É importante com relação à ética profissional, saber que você só pode atuar dentro da sua habilitação, que o terapeuta precisa reconhecer quais são os limites da sua habilitação. Então, se por exemplo, o terapeuta ele trabalha com massoterapia, ele não vai poder fazer interferências psicológicas, porque ele não é psicólogo, então ele vai utilizar, por exemplo, os óleos essenciais no momento do seu atendimento, junto lá com o seu óleo carreador ou com o seu creme, mas ele não vai poder fazer interferências com relação à psicologia, porque ele não tem esse preparo. Da mesma forma, se é um psicoaromaterapeuta ou um psicólogo que trabalhe com aromaterapia, essas pessoas sim, então, vão poder fazer interferências com relação às emoções, sentimentos e as questões psicológicas e não vão poder fazer uma massagem terapêutica, por exemplo, eles não têm habilitação para isso. Quem tem habilitação para isso é o massoterapeuta. Então é muito importante você reconhecer quais são os limites da sua habilitação, da sua atuação, respeitar esses limites e reconhecer também os limites da aromaterapia, da aromatologia, utilizar os óleos essenciais de acordo com a sua habilitação, garantir a privacidade do cliente, manter o sigilo profissional, não se automedicar e eu diria também não usar óleos essenciais por conta própria. Nós temos sim uma capacidade de saber o que nos faz bem, mas nós também temos autossabotagem, nós também temos algumas cegueiras proposicionais, né, propositais, que nos impedem de enxergar aquilo que muitas vezes a gente precisa enxergar. Então, sempre que você quiser utilizar um óleo essencial, é interessante que você tenha supervisão ou de um outro profissional mais experiente que você, ou que você tenha uma colega sua que também trabalha com óleos essenciais e que pode lhe sugerir, conversar, que você possa trocar uma ideia, porque óleos essenciais também têm princípio ativo, e não é só um, tem óleo essencial que chega a ter 300 princípios ativos, então é muito importante você utilizar com bastante segurança e com bastante cuidado. Manter-se atualizado sempre, sempre com relação à saúde em si, ou a utilização dos óleos essenciais, é muito importante você se manter sempre muito atualizado. Não interferir também em tratamentos de outros profissionais, digamos que chega um cliente seu que já está sendo atendido por um outro aromaterapeuta, ou por um terapeuta floral, ou por um psicólogo, você não pode interferir nesses tratamentos, não pode criticar, quer dizer, a gente tem que ter um respeito também com os outros profissionais, colegas de trabalho, não fazer diagnóstico, não indicar suspender medicamento prescrito por médico e não prometer resultados terapêuticos incompatíveis com sua habilitação. Isso também é muito, muito mesmo importante. Com relação aos limites da aromaterapia, nós temos as doenças crônicas e degenerativas que já estão instaladas. Normalmente aí o cliente já utiliza várias medicações, então o que a aromaterapia pode fazer, mesmo assim com bastante cuidado, estudando muito, apenas aliviar os sintomas,
Também é importante poder ver junto com o cliente as bulas das medicações que ele está tomando, que foram prescritas pelo médico, porque às vezes alguns sintomas estão descritos na bula como efeitos colaterais da medicação. Então, neste caso, ele vai ter que voltar ao médico, conversar com o médico e ver se o médico vai mudar a dosagem, vai mudar o medicamento. É importante também que aqui no Brasil é proibida a ingestão de óleos essenciais. Pode ser que mude, mas hoje, dia 23 de julho de 2018, ainda é proibida a ingestão de óleos essenciais. Então, você não pode indicar que o seu cliente faça a ingestão de óleos essenciais. E é importante também que os componentes químicos dos óleos essenciais podem também ser colocar algum limite, porque eles têm sim contraindicações. Então você tem que ver a questão da idade do cliente, do sexo do cliente, se é gestante, se tem alguma epilepsia, se tem hipertensão. Quer dizer, você vai ter que olhar com bastante atenção a anamnese do seu cliente para saber que óleos você pode indicar com segurança. Com relação ao aromaterapeuta, só pode usar o óleo essencial de acordo com a sua habilitação, já conversamos sobre isso, e não pode exercer a função do médico, do farmacêutico, do nutricionista, do psicólogo. Isso é exercício ilegal de função. No caso de exercício ilegal de medicina, é um crime inafiançável. Quer dizer, você vai ficar preso, não tem como pagar fiança. Então é bastante sério isso. Não é difícil trabalhar com aromaterapia, mas é uma matéria, uma disciplina que tem que se ter muito estudo. Então é muito importante você fazer uma boa anamnese, conversar com bastante atenção com o seu cliente e só indicar aquilo que você realmente tem conhecimento e dentro da sua habilitação. Isso é muito importante. A gente só pode atuar dentro da técnica na qual a gente esteja habilitado. Com relação à toxicidade, é importante você saber e determinar a frequência de uso, a dosagem, a concentração que foi utilizada, o tempo de uso, a idade, o sexo, o estado de saúde, doenças, nutrição, metabolismo, capacidade de eliminação que a pessoa tem, a sensibilidade individual e a genética pessoal. É importante, por exemplo, se for uma condição aguda, você pode utilizar um pouquinho mais de porcentagem, de quantidade de gotas de óleo essencial, mas se for um tratamento que vai demorar um pouquinho mais de tempo, tipo 30 dias, 60 dias, é mais indicado que você faça uma concentração um pouco menor, e isso levando em conta a idade, que crianças a dosagem é bem menor, idosa a quantidade também é diferenciada, gestante tem óleo essencial que não pode ser utilizado, e assim também para alguns problemas de saúde, então tem que estudar realmente bastante. É importante também a gente lembrar que a gente, quando fala em óleo essencial, normalmente fala em inalar, botei no ambiente, fiz um creme, fiz um perfil pessoal, só que não para por aí. A gente já tem óleo essencial em pasta dental, em enxaguatório bucal, em chicletes, em alimentos, em batons, em lip balm, em cremes. Então tem que tomar cuidado, senão a gente está pensando que a gente está usando apenas o óleo essencial num sabonete líquido do banho e no inalador de ambiente, por exemplo, e quando a gente vai ver, a gente está tendo muitas outras formas também que já tem óleo essencial dentro desse produto e que a gente não está nem pensando e nem levando em conta que isso também está, vamos dizer assim, podendo gerar toxicidade. Alergia também é muito parecido, porque a alergia ela é tudo aquilo que você tem demais, que você usa demais, que você usa por tempo demais, então aquilo gera uma saturação, né? A toxicidade, claro que quando é a ingestão é muito pior, mas também já tem relatos de toxicidade, por exemplo, por inalação ou também por banho de assento. Então, realmente é um assunto que tem que ser bastante discutido
e ser aprofundado. As pessoas pensam que o uso interno é apenas ingestão, mas o uso interno é ingestão, é também na forma sublingual, onde o óleo essencial ou o medicamento floral ele vai ser absorvido via mucosa da boca, também o bochecho, o gargarejo, o próprio enxaguatório bucal, a pasta dental, tanto que não sei se vocês recordam que a gente sempre, quando tem filho pequeno, tem a orientação, não engole a pasta de dente, quer dizer, isso também é ingestão. Claro que não é grande a quantidade de óleo essencial, mas é também uma forma de uso interno. Então, o glóbulo vaginal também é uso interno, vai ser absorvido pelas mucosas da vagina, o banho de assento é um uso que pode ser considerado interno, o supositório retal é um uso interno, e você fazer um batom ou um lip balm que você vai passar nos seus lábios também é uso interno. Então, é importante também a gente ter esse tipo de esclarecimento. Outra coisa muito importante é que a ingestão nos outros países, na França, por exemplo, ela é feita com óleo essencial encapsulado. Então, o óleo essencial está na quantidade de uma gota ou meia gota, está dentro de uma cápsula com o veículo carreador adequado, e essa cápsula só vai abrir no intestino, ela vai passar pela sua mucosa da boca, o esôfago, o estômago, e vai só abrir no intestino para então poder liberar esse princípio ativo do óleo essencial. Quer dizer, não vai correr o risco de agredir a sua mucosa gástrica. Então é muito importante também, quando se fala em ingestão aqui no Brasil, a gente prestar atenção nesses discursos de internet, principalmente, de você põe uma gota de óleo essencial no mel, você põe uma gota de óleo essencial no pão. Não pode, isso não pode, isso pode irritar sim, isso pode dar problema sim, cada pessoa tem uma diferenciação com relação à sua sensibilidade, à sua genética, então não pode ser feito desse jeito. Ingestão de óleo essencial, só de óleo essencial encapsulado. E já tem no mercado cápsulas, por exemplo, de óleo de orégano, inclusive nutricionistas usam muito essas cápsulas como vermífugo natural. Então, aos poucos, eu acho que no Brasil já vai começar sendo modificado também essa questão da ingestão, mas é muito importante que a ingestão seja feita de uma forma segura. A oxidação dos óleos essenciais também é outro ponto bem importante, porque os óleos essenciais cítricos e também o junípero, que tem alfa-pineno, eles devem ser guardados refrigerados em uma temperatura com menos de 10 graus. Então, a literatura estrangeira, inclusive, orienta de guardar na adega e não na geladeira, porque a geladeira você abre e fecha muitas vezes ao dia, Então, você guardar na adega, que ali poderia, então, manter mais o estado de conservação do seu óleo essencial. Quando se pesquisa também sobre óleo essencial, é muito importante você ver uma referência séria, e você tem que buscar esses sites lá de USP, de PUC do Rio Grande do Sul, de Faculdade de São Paulo, USP, ou de Minas Gerais, Florianópolis, faculdades que tenham alguns trabalhos já publicados com relação a óleos essenciais. Você também pode ir no site do Google acadêmico, também pesquisar por ali e fugir dessas receitas mágicas de internet que estão pipocando agora que a aromaterapia ficou assim tão em evidência. E só para relembrar também, e para finalizar, a anamnese é muito importante. Eu já gostaria que vocês começassem a entrar em contato com essa avaliação, já começassem a treinar, fazer uma anamnese. Vocês podem começar respondendo como se vocês fossem um cliente, para vocês começarem a perceber o que é fácil, o que é difícil de perguntar ou de responder. E por que se faz a anamnese? Porque a gente quer conhecer os hábitos de vida, de nutrição, a rotina do nosso cliente, se ele tem alguma disfunção em algum órgão ou sistema, se já tem alguma doença instalada, se é uma doença aguda ou crônica.
o que ele já fez para resolver essa queixa, quando iniciou a queixa, se ele já percebeu o que ajuda, o que piora a queixa, qual é a expectativa que ele tem com o atendimento, também investigar quais são as possíveis causas para a queixa, se ele se automedica, está sendo muito comum a questão da automedicação, é uma coisa também que no interior do Brasil é bastante comum o farmacêutico indicar ou vender medicação que exigiria receita, né, a prescrição médica, que deveria ficar com a receita retida. É muito comum no interior, como o farmacêutico conhece, eles também não tem médico perto, disponível, ele libera alguma medicação que sabe que a pessoa precisa, né, investigar também se essa pessoa tem alergias a produtos, a cremes, a perfumes, a medicamentos, a investigar o nível de estresse, de ansiedade, depressão, também poder observar e investigar quais são as ferramentas que o cliente já tem, que ele pode utilizar para implementar as mudanças necessárias e quais são também os limites, né, deste cliente, o que impede ele de conseguir fazer aquilo que ele precisa fazer para ter mais saúde. Vou terminando essa aula por aqui, então. Qualquer dúvida, por gentileza, envie e-mail para mim, que eu estou à disposição para responder, tá bom? Muito obrigada.